Abrir a Bíblia em Colossenses no capítulo 3, capítulo 1, capítulo 3. Nós estaremos entre os versículos 9 e 12. Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12. Então nós estamos na carta aos Colossenses no capítulo 1. E o capítulo 1, nós já fizemos a abertura na semana passada, né? Paulo está escrevendo alguns indícios que ele estava preso lá em Éfeso, onde ele estava cumprindo pena, lá em Éfeso. E ele escreve esse primeiro capítulo ali, falando que ele estava feliz com o fato de os irmãos de Colossos estarem firmados em Cristo Jesus. Já no verso 9, como nós começamos a leitura de hoje, ele fala a razão pela qual, desde o dia que ele ouviu que os irmãos estavam firmados em Cristo, ele começou a orar pelos irmãos. E nós aprendemos algo interessante, que ele está orando por pessoas que estão firmes em Cristo. Geralmente nós oramos por desviados, por afastados, por rebeldes, por tudo menos por quem está firme em Cristo. Mas Paulo está orando por pessoas que já estão firmes em Cristo Jesus. É interessante ver desse ponto de vista, porque você deve orar também pelas pessoas que estão firmadas em Cristo Jesus. Não só por quem está afastado, por quem está longe de Deus, mas por aqueles que estão perto de Deus, para ficar mais perto de Deus ainda. Aqui no verso 9 vai falar sobre os efeitos da oração e também sobre o propósito de Paulo, era que aqueles irmãos crescessem em sua vida espiritual. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. Quando você orar por alguém, você deve orar pensando e desejando que essa pessoa cresça em sua vida espiritual, cresça no seu relacionamento para com Deus. O nosso convívio com Deus, ele começa no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador e termina quando nós encontramos com Cristo, ou nos ares ou por meio da morte. De uma dessas duas maneiras, nós encontraremos com Cristo. Algumas questões que Paulo coloca nesse primeiro versículo que nós lemos que ele estava orando por crentes firmes, como eu falei, e tinha também alguns objetivos, que era que eles pudessem conhecer a vontade de Deus. Ainda no verso 1 ele fala, no verso 9, né? Para a razão pela qual, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que estejais cheios do conhecimento da sua vontade. É necessário você conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Primeira coisa, o que você acha que é a vontade de Deus para a sua vida? A primeira vontade de Deus é que nós sejamos salvos. É da vontade de Deus. Tá? Outra vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Se você não tem vontade de estar cheio da presença de Deus, você não está dentro do propósito de Deus. Tá? Também há algumas maneiras de você conhecer qual é a vontade de Deus. Estudando a palavra de forma sistemática, você está fazendo acompanhamento bíblico de Mateus, Marcos, Lucas, João, constantemente, aprendendo cada vez mais. Lendo a palavra de Deus, também você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida. E também por uma revelação divina. Deus pode mostrar para você qual é a vontade dele. Deus pode te revelar qual é a vontade dele para a sua vida. Como o apóstolo Paulo, que estava numa localidade, ele teve uma visão e um homem disse, passa à Macedônia. Ou seja, Deus estava mostrando para Paulo que era da vontade de Deus que ele fosse para a Macedônia naquele momento. Então, há essas maneiras de conhecermos qual é a vontade de Deus. E se alguém te perguntasse nesse exato momento, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não é possível saber qual é a vontade de Deus. Outra coisa também que Paulo incentiva os irmãos, que esse conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual. Hoje nós estamos cheios de intelectuais da fé, de filósofos da fé, de pessoas que enchem a Bíblia de pressuposições humanas. Eu acho que esse versículo está falando isso, eu acho que está falando aquilo, mas o que Paulo está incentivando os irmãos é que eles estejam cheios do conhecimento pleno da vontade de Deus e com inteligência e sabedoria espiritual. Porque o que é a sabedoria do homem hoje? Passar os outros para trás. As pessoas fazem negócio, passam os outros para trás e ainda saem rindo ainda. Não, eu sou bom de negócio, né? Só sai ganhando. Isso é sabedoria humana, não espiritual.
Sabedoria espiritual, ela capacita você para passar tribulação, luta, adversidade e servir a Deus com amor. Então, no meio de dificuldades, a sabedoria espiritual nos capacita para amar a Deus, indiferente se nós concordamos ou não com a vontade dele para a nossa vida. Porque a vontade de Deus para a sua vida pode ser um não para aquilo que você quer. Você quer ir para um lugar e Deus fala não. E de repente Deus fala dessa forma e nós temos que entender. Há muitos pregadores hoje que pensam assim, não, se você pensar positivo vai dar certo. Então nós temos que cortar isso. Então tem essas coisas. Para o servo de Deus é tudo diferente. Algumas pessoas dizem, é mais difícil, porque você tem que saber se está dentro da vontade de Deus. Porque se é o seu propósito, mas não é o propósito de Deus, você pode até ir, mas vai ter problemas. Agora, se é a vontade de Deus e não é a sua vontade, pode ir. Que Deus vai estar com você e vai te livrar e vai te mostrar que vale a pena fazer a vontade de Deus. Amar a Deus. Nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós o louvamos, quando nós o servimos e quando nós o obedecemos também. Quando nós nos sujeitamos a Deus. Quando Ele quer que nós façamos algo e nós nos dispomos a fazer. Isaías 50, esse texto não estava no rascunho não. Isaías 50, ele fala que Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. O Senhor me abriu os ouvidos. Ou seja, Deus falou para ele o que Deus queria que ele falasse e ele falou exatamente o que Deus queria que ele falasse. Então Isaías está dizendo, Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Está aí um exemplo de sujeição a Deus, de submissão ao propósito e à vontade de Deus para a vida de alguém. O propósito de Deus, eu quero te avisar de antemão que na maioria das vezes não é o seu propósito, não é o que você quer. Na maioria dos casos, a vontade de Deus não bate com a nossa vontade. Por isso que servir a Deus é uma obediência a Deus. Servir a Deus é obediência a Deus, é sujeição a Deus. A vontade nossa, às vezes, é ficar em casa dormindo, é fazer qualquer outra coisa, menos fazer a obra de Deus. Mas, quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele, pela sua imensa misericórdia, pela sua graça, Ele nos sustenta e Ele nos alegra em estar fazendo também a vontade dEle. Outra coisa também é que Deus deseja ser conhecido. Uma das maiores vontades de Deus é que as pessoas o buscassem e o conhecessem. Jeremias 9, 23 e 24. Porque ele vai falar que não é para o homem se gloriar na força e nem na riqueza, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer. Pronto. Ele fala, não se glorie o rico na riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas aquele que se glorie, glorie-se nisso em me conhecer. Deus deseja ser conhecido. É da vontade de Deus que você tenha vontade de saber quem Ele é. É da vontade de Deus que você tenha vontade de entender quem Ele é, o que Ele faz, como Ele age, como Ele trabalha. Por isso que é da vontade de Deus que você participe de cultos de ensinamento. É da vontade de Deus que você gaste horas com a Bíblia na mão, lendo a palavra. É da vontade de Deus que você gaste horas orando, falando, Deus, eu quero te conhecer. Como o Senhor é? É fácil aplacar a ira de Deus. É somente você buscar a Deus com todo o seu coração. A palavra diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29, verso 11. Buscar-me-eis e me acharei. E ainda diz mais, serei achado por vós, diz o Senhor. Então, quem busca, encontra. Quem procura, acha. Se você procurar Cristo através da oração, através da leitura da palavra, você vai o encontrar. O verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Existem 4 indicações nesse verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. 4 conselhos, ou seja, 4 objetivos da oração do apóstolo Paulo. Agradando-lhe em tudo. 2ª. 3ª, frutificando em toda boa obra. E 4º, crescendo no conhecimento de Deus. São 4 informações em um único versículo. Primeiro, para andar dignamente diante de Deus. Paulo está orando para que aqueles irmãos, que nós sabemos que já eram uma bênção, assim como os filipenses, os colossenses também eram abençoados, eram irmãos cheios de amor a Deus e de amor ao próximo, e ele está orando para que eles possam andar dignamente diante de Deus.
Assim como eles, nós também temos que orar para que nossos amigos, colegas, companheiros, irmãos em Cristo possam andar dignamente diante de Deus, da maneira correta diante de Deus, andar fazendo a vontade de Deus, andar de acordo com o propósito e aí aquilo que Deus quer que a pessoa ande. Em segundo lugar, ele fala para agradar a Deus em tudo. E esse também é um desafio. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 27, um versículo que tem sido até mal interpretado, e ele fala bem assim: subjugo a mim mesmo e reduzo minha servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Com base nesse versículo, totalmente fora do contexto, o que acontece? Alguns padres antigamente praticavam o autoflagelo. O que é o autoflagelo? É bater em si mesmo, pegar um chicote e bater nas costas. Achava que por meio disso os pecados estavam sendo purificados. Por meio dessa ação, do autoflagelo. Algumas versões da Bíblia, se você ler aí 1 Coríntios 9, 27, vai dizer bem assim: esmurro a mim mesmo. Então essa tradução, que não é uma tradução boa, levou as pessoas a ter a prática do autoflagelo. O correto seria subjugo a mim mesmo e reduzo minha servidão. Ou seja, Paulo era livre, mas ele negava a si próprio e fazia-se servo de Deus. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você pode agradar a Deus. A consciência pesa. O Espírito Santo, na verdade não é nem a consciência, é como se fosse o Espírito Santo que convence. Fala, você está errado. O Espírito de Deus faz isso em nós. Ele age em nós. Outra coisa que o Paulo fala também, para eles frutificarem em toda boa obra. Além de dar fruto, tem que ser fruto em boa obra. O que seriam esses frutos em toda boa obra? Jejum, oração, trazer pessoas a Cristo, amar quem te aborrece, ter paciência com quem te faz perder a paciência. Tudo isso é a ação do Espírito Santo em nós. Você só vai conseguir essas coisas se você viver constantemente buscando o Espírito Santo. Se você não buscar o Espírito Santo, sabe o que você vai fazer quando alguém te pirraçar? Dar uma patada, dar uma má resposta, pegar alguma coisa na mão e sentar. Gente, quem não ora, não vence esse tipo de coisa. Se você não tiver uma vida de oração, quando alguém mexer com você, é da vontade de Deus que você sofra. Nesse sentido, de que alguém te pirraça e você se engole calado. É da vontade de Deus. E às vezes até a enfermidade que a gente passa é da vontade de Deus. Então é necessário que haja essa conversão. E é preciso buscar de Deus ser fortalecido em toda boa obra. Claro, esse era o propósito do apóstolo Paulo para os Colossenses, né? Mas nós também temos que orar por todos os irmãos para que todos cheguem a essa maturidade cristã. Para que todos cresçam. Não pode só 10% dos irmãos crescerem do ponto de vista espiritual, mas todos têm que crescer espiritualmente. Crescer, amadurecer. Outra coisa que é importante, ainda no verso 10, crescer no conhecimento de Deus. Tem um versículo em Oséias 4, verso 6, se você achar, por favor, leia, que vai falar que o povo morre, perece, porque falta conhecimento. Quando você fica a semana toda só com a TV ligada, não pega na Bíblia, você está enquadrado nesse versículo aí. Ó. Deus está esquecendo de você. Você não está buscando Ele? Ah, não, mas Deus é bom, como é que Deus vai fazer isso? Deus é bom, mas Ele não nega a palavra dEle. Então é preciso a gente pensar duas vezes nessas coisas. Ele fala, ó, Ele não está falando o povo isso, Ele está falando o meu povo, que traduzindo para hoje seria a igreja, os evangélicos, se fosse traduzir para o dia de hoje, estão sendo destruídos porque falta conhecimento. Os pregadores hoje, a maioria deles não tem conhecimento da Bíblia, eles pregam psicologia, terapia emocional, falam de riqueza terrena, prosperidade. Meu Deus, estão confundindo as coisas. O evangelho, você prega a palavra de salvação. Esse é o evangelho. Palavra de salvação, palavra que restaura, que edifica. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ainda em 2 Pedro 3, verso 18, ele fala, antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Ele fala que nós temos que desejar a Bíblia, desejar ouvir a leitura da Bíblia, ou ler a Bíblia, como os bebezinhos desejam o leite. Você deve desejar a palavra de Deus, o leite racional. A palavra de Deus que vai alimentar a sua alma espiritualmente. E você vai crescendo. Nós temos a nossa vida material. Se você ficar uma semana sem comer, você vai ter que ir para o hospital, você já morreu, né?
vai arrebentar por dentro tudo, sem comer, sem beber. Se não me engano, o homem aguenta 3 dias, né? 3 dias morre, não aguenta. O corpo da gente é composto, se não me engano, são 70% de água. Você não consegue ficar sem água. Então, e a palavra, o próprio Cristo, diz que Ele é a água da vida. Então, se você não está buscando Cristo, a sua alma está morrendo. Está virando um zumbi espiritual. Um morto-vivo espiritual. Parece que está vivo, mas está morto. Meio vivo, meio morto. E sabe o que é a vontade de Deus? Que nós sejamos 100% vivos, cheios da presença de Deus. Verso 11, nós só vamos até o 12 hoje. O verso 11 diz: corroborados em toda fortaleza. Corroborar significa fortalecer. Esse verbo que nós não utilizamos ele muito no dia a dia significa fortalecer. Paulo está dizendo que os irmãos deveriam ser fortalecidos no Senhor. Todos os irmãos devem e precisam ser fortalecidos no Senhor. E aqueles que estão mais fortes devem orar por aqueles que estão mais fracos, para que todos estejam fortalecidos no Senhor, andando, caminhando junto, rumo à salvação, rumo ao arrebatamento da igreja, rumo ao conhecimento de Cristo. Gente, Cristo é muito mais maravilhoso do que nós pensamos. Eu estou lendo o sermão é uma pregação do Jonathan Edwards, que ele fala sobre as excelências de Cristo. Cristo é muito mais excelente do que nós conhecemos. É muito mais do que tudo que nós conseguimos imaginar com a nossa mente. Porque Ele é chamado de leão da tribo de Judá, Ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é chamado de Deus forte, lá em Isaías 9:6, Ele é chamado de Pai da eternidade. Quando fala Pai da eternidade, refere-se ao próprio Cristo também. Ele é chamado de estrela de Jacó. Há vários nomes de Cristo no Antigo Testamento. Ele estava no Antigo Testamento, mas não havia sido revelado. Aí em Colossenses 1:26 vai falar que o mistério que estava oculto que foi revelado. Cristo foi revelado. Então, de tudo que você deve buscar, eu aconselho você a buscar Cristo. Sobre todas as coisas. Buscar se alegrar no próprio Cristo. No céu, o que vai acontecer? O que vai acontecer no céu? Você vai estar se alegrando em Cristo. E conhecendo Cristo. E sabendo o quanto Ele é maravilhoso. Porque Cristo tem a mesma natureza do Pai, que é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza. São eterno, possui a onipresença, a onisciência, a onipotência, pode todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então, quando Cristo resolve descer e morrer como pessoa, como ser humano, Ele está se rebaixando o máximo que alguém poderia se rebaixar. Dando o exemplo para nós que às vezes seremos confrontados e devemos abaixar a nossa cabeça também. Dá a face ao que fere. E entra naquele versículo que muita gente não gosta. Fala que se alguém bater na sua cara de um lado, dá o outro. Quando você emprestar, não peça para a pessoa te devolver. Senão você não é filho do Pai que está nos céus. Ah, eu emprestei isso aqui para Marquinhos. Pede para devolver, não. Para você poder receber o galardão no céu. Quando você fazer uma festa, não convida quem pode te convidar de novo para comer lá um frango na sua casa, não. Convida o mendigo, quem está pedindo na rua, quem está bicudo na rua, convida esse, que não pode te recompensar, para ir lá almoçar com você. Quem faz isso? E ele falou que se alguém for roubar a sua capa, dá a blusa também. Alguém for roubar... Vamos fazer um exemplo. Alguém vai roubar o seu sapato, fala, não, tu vai dar minha blusa de frio também. Alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Então nós temos que ser fortalecidos em Cristo para alcançar esse nível de obediência a Deus. Gente, cristianismo não é você receber riqueza, é você doar o que você tem. Sabe como é que uma pessoa permanece sempre cheia do Espírito Santo? Quando ele está fazendo visita e orando pelos outros, quando ele está impondo as mãos e orando, quando ele está orando aqui na igreja por intercessão. Isso mantém uma pessoa cheia do Espírito Santo. É quanto mais você doa, mais você recebe. Com Deus é assim. Se você quiser ter uma vida cheia do Espírito Santo, procure pessoas para você visitar, procure vir nos cultos de oração, procure orar, interceder pelas pessoas, você vai ficar sempre cheio do Espírito Santo. Porque é assim que funciona. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Da presença e da graça de Deus. Deus é muito maravilhoso. Outra coisa também que Paulo faz é, como que esses irmãos seriam fortalecidos? De acordo com a força, está no verso 11.
corroborados em toda a fortaleza, segundo ou de acordo à força da glória de Cristo. Então, como que um crente ele é fortalecido? Segundo a glória de Cristo. Segundo a toda a glória que é em Cristo. Ele pode nos fortalecer para vencermos tribulações, para passarmos por lutas e dificuldades, cantando, glorificando, exaltando a Cristo, para permanecermos firmados, indiferente do que acontecer. Indiferente da circunstância, Cristo pode nos levar a permanecer firmados segundo a glória que Ele mesmo tem. Uma glória que está em Cristo. E que Ele vai, por meio dessa glória, nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo nos seus caminhos. Porque de nós mesmos nós não conseguimos nem ficar firmados na palavra de Deus. Gênesis 6 fala que o coração do homem é mau, continuamente mau. De domingo a domingo, de segunda a segunda. Por isso que você vê o serial killer, que é as pessoas que matam várias pessoas no serial killer. Qualquer um de nós podemos fazer a mesma coisa. Estamos sujeitos a fazer a mesma coisa. Porque o coração do homem, quando ele se afasta de Deus, ele apodrece de maldade. Então, por isso que o cristão, ele vive constantemente buscando a Deus, para Deus o fortalecer, para ele não cair na mesma condenação do mundo, no mesmo sistema do mundo. No mundo, quando uma pessoa pisa no calo do outro, o que ele faz? Perdoa? Você deve perdoar quem te ofende. Senão, você não recebe o perdão de Deus. Então, é condicional. Você perdoa e recebe perdão. Se você não perdoa, não recebe perdão. No verso 12, ainda no verso 11, como era a oração do apóstolo Paulo, falando sobre a oração, para que esses irmãos fossem fortalecidos ainda no verso 11, com toda paciência, com toda longanimidade e com toda alegria. Ou seja, você é fortalecido em Cristo quando você vai adquirindo mais paciência. Não é apenas mais paciência, mas é em toda a paciência. Aí você vai ficar fortalecido em Cristo Jesus. Além de toda a paciência, no mesmo versículo vai falar toda longanimidade. O que é longanimidade? É você suportar quem te ofende. Ser longânimo. Não responder com a mesma moeda. Longanimidade. É o que Cristo faz. As pessoas dizem, Deus não existe, eu não creio em Cristo nem nada. E a pessoa continua vivendo normal, parece que ela não fez nada. É a longanimidade de Deus sobre as pessoas. Até que chega o dia do juízo, né? No momento não aconteceu nada com eles. Eles partiram para a eternidade sem Deus. A essa hora estão no inferno. Porque viveram não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade deles mesmos. Mas na hora não aconteceu nada com eles. Deus foi longânimo com eles, deu mais tempo para eles se arrependerem. Porque é da vontade de Deus que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. E além de ter longanimidade, também você é fortalecido em alegria. Aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Você está lá do nada, você começa a sentir uma alegria. Algo maravilhoso. Algo que vem de procedência espiritual. É uma alegria que não tem explicação natural, que não tem uma forma lógica de explicação. E para nós terminarmos do verso 12, ver se a gente termina em cima da hora, ele finaliza essa sessão dizendo que nessa oração ele dá graças a Deus, ou seja, finaliza com gratidão, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Em algumas traduções fala que é vos fez idôneos, na minha tradução fala que é nos fez idôneos. Idôneos é qualificados, aptos, preparados. Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos fez idôneos. Paulo está falando que os irmãos de Colossos haviam sido qualificados para participar da herança dos santos, que é a salvação, que é a Nova Jerusalém, que é uma vida ao lado de Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. A vida eterna. A vida eterna a qual nós estamos esperando também. Quando nós aguardamos para sempre após o arrebatamento da igreja, após o momento de encontrar com Cristo. Essa é a herança dos santos. Aquela herança que nos foi dada não por merecimentos, mas por meio da graça de Deus, por meio do favor de Deus. Algo que nós não merecemos, mas Cristo
por seu imenso amor, por sua imensa misericórdia, por meio da sua graça, nos deu. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus.